Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao componente Psicologia e Educação 2. Eu trouxe aqui para vocês hoje algumas orientações sobre a atividade 3. A gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto, refletiremos também sobre a forma de como vai ser realizada essa atividade. Vocês já fizeram duas atividades. A primeira, que foi a construção de um memorial descritivo. A segunda, que foi um resumo crítico a partir do filme Estrelas na Terra e também a partir das concepções, né, de aprendizagens, as quais esse componente apresenta. Eu acredito que vocês perceberam, esse componente, ele é uma continuação, né, do componente anterior, Psicologia 1, porém ele foca mais nos conceitos de aprendizagens. Então, a atividade 3, ela busca identificar as contribuições da psicologia genética de Piaget, psicologia sociohistórica, para as questões do desenvolvimento da aprendizagem. Eu não sei se vocês se recordam, acredito que sim, né? Na disciplina passada, a gente refletiu muito sobre as questões das etapas, né? Dos processos de estágios. A gente teve até um seminário e aí a gente refletiu muito sobre esses desenvolvimentos do ser humano e sua relação com o conceito de aprendizagem de cada indivíduo. Então, a gente vai refletir também a partir dessas perspectivas, então, fazendo referência sempre ao processo de aprendizagem, ou seja, a forma que esses indivíduos aprendem. O objetivo também será realizar uma análise sobre os desafios para o processo ensino e aprendizagem no contexto da sociedade tecnológica. Então, as formas de aprendizagens, a partir desse conceito agora de tecnologia, tem sido diferente, né? A forma que o professor concebe. A gente tem aí uma vasta, né, gama de atividades, né, que versam sobre as tecnologias. A gente sabe quais são as implicações. A gente até discutiu um pouquinho isso também na disciplina passada. E aí a gente não pode deixar de refletir sobre esses desafios para o processo ensino e aprendizagem no contexto da sociedade tecnológica. Diante disso, eu trouxe aqui um resumo, na verdade, do que a gente vem discutindo aqui nessa disciplina, né? A partir da leitura de vocês e das construções que vocês já fizeram, que foi o memorial e análise do filme. Então, assim, inicialmente a gente reflete sobre essas questões de conhecimento e aprendizagem, né? Vocês não fizeram memorial por acaso. A história de cada um é muito valiosa, né? Aqui nesse componente de psicologia e educação. Quando vocês forem na sala de aula, muitos já têm experiência, né, de sala de aula, vocês sabem que a aprendizagem, né, o conceito de aprendizagem, ele não é um conceito único, né? Ele é um processo pelo qual a pessoa passa e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. A pessoa nunca para de aprender. E a aprendizagem, a forma de como a pessoa concebe esta aprendizagem é diferente, tanto para mim quanto para cada um de vocês. E aí, nesse sentido, a gente reflete um pouco sobre essas teorias psicológicas e a importância para o processo ensino-aprendizagem. Então, Piaget, né, sobre essas etapas, né, sobre esses estágios que ele traz. E aí, Vygotsky sobre o conceito de cultura, sobre a interação social. Então, a gente traz essas questões do desenvolvimento. E a partir daí, a gente traz essas implicações das diferentes teorias para a prática pedagógica, não é? Se Vygotsky concebe, né, essa importância da cultura, da interação social, então, de que forma eu acho melhor que eu vou desenvolver o meu planejamento pedagógico visando uma aprendizagem, né? No contexto da sala de aula. Então, de que forma se Piaget ele destaca essas questões dos estágios? De que forma vou pensar nessa perspectiva quando eu organizar o meu planejamento pedagógico? Então, tudo isso faz sentido. Não tem como vocês serem pedagogos, serem professores, se não conhecerem a psicologia
da aprendizagem, né? Ou seja, essa relação da psicologia com a educação. Então, só para vocês lembrarem um pouquinho, a gente refletiu isso na disciplina passada, mas Vygotsky ele busca apresentar a teoria do desenvolvimento cognitivos. Aí ele traz, né, esses estágios, como a gente já vem demarcando aí, sensório motor, pré-operacional, operacional concreto e operacional formal. E vocês até apresentaram isso no seminário, né, do componente 1, Psicologia e Educação 1, e aí vocês viram que a aprendizagem é baseada na interação com o ambiente e a construção ativa do conhecimento. Então, para ele, esse processo de aprendizagem é uma construção ativa do indivíduo. E aí, nesse sentido, quando ele faz essa concepção de aprendizagem, ele fala como o indivíduo recebe, ou seja, assim, como que ele assimila esse conteúdo, como que acomoda e como que equilibra, ou seja, o processo de equilibração. Já para Vygotsky, né, aí tem um papel fundamental da cultura e da interação social para o processo de aprendizagem. E aí ele traz esse conceito de zona de desenvolvimento profissional, de geração de conhecimento, que a gente refletiu na disciplina Psicologia e Educação 1, né? Para vocês recordarem, ZPD, né, que é Zona de Desenvolvimento Profissional, ela é o caminho que o indivíduo percorre para chegar até a aprendizagem. E aí, Vygotsky também demarca a importância da linguagem como ferramenta de desenvolvimento cognitivo. E aí eu trago para vocês, para ficar mais fácil, essas concepções, um quadro comparativo dessas abordagens. Então, em relação ao foco mesmo de Piaget, e tudo isso tratando as concepções de aprendizagem, né, Piaget fala que a aprendizagem ocorre de modo individual. Por isso que ele demarca a questão de estágios. Já para Vygotsky, a aprendizagem ocorre a partir de um desenvolvimento social desse indivíduo, ou seja, por meio das interações. Em relação aos mecanismos de aprendizagem, Piaget demarca que o indivíduo ele é uma construção ativa, como eu já tratei com vocês aqui, né, no slide anterior. Agora, para Vygotsky, ele fala que é uma mediação social. Então, nesse sentido, a partir dessas duas concepções, qual é o papel do professor? Então, de acordo com Piaget, já que eu sou, né, já que eu construo esse processo ativamente, o professor ele é um facilitador desse processo. Agora, já para Vygotsky, né, se ele aprende a partir da mediação social, o professor ele é um mediador de conhecimento, né? Ele está ali para mediar o conhecimento. E aí, diante dessas concepções, né, dessas teorias, tanto de Vygotsky quanto de Piaget, a gente vai refletir um pouquinho sobre essas demandas nossas, né, que a gente vem enfrentando aí, a gente tem inteligência artificial demarcando todo o processo aí de aprendizagem, a gente já refletiu antes sobre as plataformas digitais, sobre os diversos ambientes de aprendizagens, né? E aí a gente vê um enorme desafio para o processo de ensino e aprendizagem no contexto da sociedade tecnológica. E aí a gente tem as questões de distração e excesso de informação. Então, assim, por que será, né, que a gente utiliza mais o celular como forma de distração do que para aprendizagem? Será que por meio, né, das redes sociais, por meio do celular, né, como a gente já discutiu também a questão das plataformas, será que não tem de fato como ocorrer uma aprendizagem eficaz? O que a gente precisa para demarcar isso? E aí tudo isso é demarcado pelo excesso de informação, né, que a gente chama de infodemia. Estamos movidos aí o tempo todo por essas enxurradas de informações, então às vezes são enxurradas de informações que adoecem a gente, né? Porque às vezes tem concepções que são desnecessárias para a gente naquele momento. E aí a gente reflete muito isso sobre essa questão das tecnologias, sobre as desigualdades de acesso,
né? Então, assim, nem todo mundo tem acesso às tecnologias, nem todo mundo tem uma internet de qualidade, e muitos aí, as pesquisas Kids, né, já demarcaram que tem muitas regiões que as pessoas, além de não ter uma internet de qualidade, outras nem têm acesso à internet. E a gente vê muito isso, que as dificuldades, elas partem também, quando a gente fala assim, da dificuldade com trabalhar com as tecnologias dentro do processo, é que muitos professores não tiveram em suas formações, né, componentes que tivesse como foco as tecnologias educacionais. Então, a gente vive um contexto que a gente discute muito a questão da segurança, da nossa privacidade dentro dessa sociedade tecnológica, né? E às vezes a gente concebe mais essa questão das tecnologias mais como algo de uma dependência, não como algo de aprendizagem. E a gente precisa demarcar isso. E aí, o que eu percebo dentro dessas concepções, aqui são algumas referências, mas o que eu percebo dentro dessas concepções, que tudo isso reflete no nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, como que vai ser essa avaliação? Essa avaliação vai ser realizada a partir da concepção de vocês, individual, né? Então, assim, como que vocês concebem essa questão de Piaget, né? Como o aluno como sujeito ativo, como que vocês concebem essa concepção de Vygotsky, né? Que o aluno ele aprende por meio dessa interação social, né? E aí, como que a gente se vê dentro desse contexto tecnológico, de que forma ele impacta na nossa vida? Então, assim como as outras atividades que a gente realizou aqui nesta disciplina, a atividade 3 vai ser algo bem particular que vocês vão responder, né? Então, assim, vocês precisarão só compreender, né, a partir desse quadro comparativo, essas análises sobre essas concepções de Piaget e de Vygotsky, né, refletir sobre esse contexto das tecnologias e responder, né, as questões que a gente vai colocar logo pela manhã. Então, a gente vai determinar um horário para vocês responderem. Eu não sei se é até 10 da noite ou se é até meia-noite. Mas eu gostaria que vocês refletissem mesmo sobre essas questões de aprendizagem, né? Sobre a garantia de aprendizagem de cada sujeito e a forma do que esse indivíduo aprende. E é isso, bons estudos, viu? Nos veremos. Até breve. Tudo de bom para vocês.